A palavra de Deus, nas chamadas cartas pastorais do apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 2, a partir do verso 14, nos diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto nos fala da autoridade das Escrituras. Paulo, então, faz uma referência à infância de Timóteo. E essa infância teve uma influência muito grande da sua mãe e da sua avó. Então, essa infância foi importante para o crescimento espiritual de Timóteo, e o próprio apóstolo Paulo também exerceu uma influência muito grande. Daí nós vemos a importância do texto que diz em Provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande não se desviará dele. E dessa maneira, desde a infância, diz o apóstolo Paulo, de acordo com o costume do judaísmo, o pai judeu devia começar a instruir o seu filho, a criança, na lei, quando este atingia a idade de 5 anos. E Paulo diz que sobre as sagradas letras, os falsos mestres interpretaram erroneamente o Antigo Testamento. Eles faziam referências que estavam fora do contexto da palavra de Deus. Podemos ler em 1 Timóteo capítulo 1, verso 7, diz assim: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. E também podemos ler no livro de Tito, no seu capítulo 3, no seu verso 9, Paulo recomendando para esse outro seu cooperador: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Timóteo precisava lembrar a devida instrução que recebeu da sua mãe e de sua avó. Aqui, as referências às sagradas letras são os livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não existia em forma de coleção. Na realidade, é provável que vários livros do Novo Testamento ainda não tivessem sido escritos. E Paulo vai orientando ao seu filho na fé
e ele diz que podem tornar-te sábio para a salvação. Este era o objetivo do apóstolo, dizendo para o seu discípulo: a salvação pela fé em Cristo Jesus. O Antigo Testamento, seja interpretado corretamente, faz com que as pessoas compreendessem o papel central do Senhor Jesus Cristo no plano geral de Deus para a sua criação. Desde Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus já tinha preparado este plano, anunciado este plano antes da fundação do mundo. Deus já tinha caracterizado este plano para toda a humanidade. Então, Paulo vai dizer este versículo tão importante que devemos sempre ter em mente a respeito da palavra de Deus. Toda a Escritura, toda ela, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Como que, dizendo a totalidade da palavra de Deus, ela é útil para todas as características que podemos enfrentar em nossa vida. E na referência a toda a Escritura, não somente para nós no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, é inspirada por Deus, como que dizendo, Deus soprou, da mesma maneira que Deus criou os céus e a terra, quando Deus disse, haja luz e houve luz, e assim também no Evangelho de João, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, a palavra de Deus encarnada, que é o Senhor Jesus Cristo, veio para ser a revelação final das chamadas Escrituras Sagradas. Deus falou aos pais, aos profetas, e neste último dias nos fala através do seu Filho, conforme Hebreus, capítulo 1, verso de 1 a 3. Então Deus soprou. Esta é uma das mais importantes expressões do Novo Testamento sobre a doutrina da inspiração divina da Escritura. A Bíblia foi soprada pelo Espírito de Deus. E o apóstolo Pedro, dizendo sobre este mesmo assunto, ele fala na sua segunda epístola, capítulo 1, verso 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus é a fonte e o autor final da Escritura. Embora escrita por autores humanos, a Escritura mantém o pleno peso da autoridade divina. Dessa maneira, o princípio cristão da autoridade bíblica significa que Deus é o autor da Bíblia e deu-a para dirigir a crença e o comportamento do seu povo. Nossas ideias a respeito de Deus, da nossa conduta, devem ser medidas, devem ser testadas e, onde necessário, devem ser corrigidas e ampliadas de acordo com a Bíblia, como um padrão de referência. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática no nosso viver diário. A autoridade é também o direito de ordenar. Ela tem esse direito. A palavra escrita de Deus, em sua verdade e sabedoria, é o meio que Deus escolheu para exercer o seu governo sobre nós, e as Escrituras são um instrumento do senhorio
do Senhor Jesus Cristo sobre a sua igreja. Então nós encontramos uma ilustração disso nas 7 cartas que o Senhor orientou o apóstolo João, que está em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Dessa maneira, devemos aceitar as Escrituras como a única revelação escrita de Deus. Elas são inspiradas ou sopradas por Deus, como já dissemos, o que as distingue de todas as outras palavras. Como resultado, as Escrituras são infalíveis e verdadeiras em tudo o que afirmam. Elas são suficientes e contêm tudo o que é necessário saber para a salvação e a vida eterna. Elas são claras, de modo que uma pessoa sem muita preparação especial pode entender aquilo que Deus exige, sem a intervenção de um intérprete oficial. Então, as Escrituras, chamadas Escrituras canônicas, são a voz de Deus no mundo. Têm autoridade ou direito de ordenar, que corresponde ao seu autor divino. Por essa razão, devemos nos submeter às Escrituras, os nossos pensamentos, os nossos padrões morais. Foi através do reconhecimento de que a Bíblia não pode estar sujeita a qualquer pessoa ou grupo, por mais nobres que sejam, que os chamados pais reformadores libertaram suas consciências das tradições e autoridades humanas religiosas. Por isso, devemos sempre ter em mente que toda a Escritura é inspirada por Deus e para as demais atividades da nossa vida, ela deve merecer a autoridade suprema em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela revelação da tua palavra. Palavra que nos guia, palavra que nos orienta. Muito obrigado, Senhor. Que sejamos pesquisadores, sejamos pessoas que têm o desejo de se alimentar com a tua palavra. Porque a tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Obrigado pelos teus ensinos tão maravilhosos, que faz uma transformação no nosso ser. É a nossa oração agradecidos em nome de Jesus. Amém.